Livro de Tiago, capítulo 5, no versículo 11, nós lemos que o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Esse vai ser um dos ensinamentos destacados nesse vídeo de hoje. Esse vídeo que faz parte de uma série de devocionais diários que acontece de segunda a sexta-feira em meu perfil no Instagram, e aos sábados e domingos você é contemplado, premiado, agraciado com esse conteúdo aqui no YouTube. Para você que só acompanha por essa mídia social, eu convido você a fazer parte do grupo seleto de pessoas que acompanham as lives diariamente, de segunda a sexta-feira, às 19h30, lá no meu perfil no Instagram, @isapenha Mensagens de Vida. Hoje nós vamos finalizar a leitura do livro de Tiago, que tinham apenas 5 capítulos, porém com ensinamentos preciosos, ensinamentos profundos que nós viemos falando ao longo da semana. Para iniciar esse vídeo de hoje, eu quero começar pelo Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, os capítulos de 3 a 5, que nós vemos como foi o chamado do profeta Ezequiel pelo Senhor, como foram as primeiras instruções para Ezequiel, e ontem ficou um suspense acerca do que foi que Deus ofereceu para ele comer. Ele estava sendo orientado por Deus e uma mão foi estendida em direção a ele e algo foi oferecido para ele comer. E eu fiquei de contar para vocês hoje o que era que Deus havia oferecido para ele comer. Vamos lá no capítulo 3, tem apenas 27 versículos e está assim determinado pela palavra de Deus. Ele me disse: filho do homem, coma este rolo. Era um rolo de pergaminho. Os livros no Antigo Testamento, eles não eram encadernados nas formas que nós conhecemos hoje, na horizontal, na vertical ou com espiral. Não, eram rolos de pergaminhos. E esse rolo, Ezequiel tinha verificado, ele estava escrito de um lado e de outro, e eram palavras de lamentos, de prantos e de ais. Foi assim que terminou o capítulo 2. E Deus ofereceu esse pergaminho para ele e pediu que ele comesse esse rolo. E ele vai dizer assim: então eu o comi e em minha boca era doce como mel. Como assim, Isa? Se eram palavras de pranto, de ais e de lamentos, como que vai ser doce na boca de uma pessoa que está exilada, um israelita que está exilado na terra da Babilônia? Como que vai encontrar docilidade, sabor, essa degustação adocicada? Como que ele teria essa possibilidade, já que eram lamentos, eram ais e eram prantos que estavam escritos naquele pergaminho? Sabe por quê? Ezequiel estava no centro da vontade de Deus para a vida dele. Ele tinha sido obediente ao chamado de Deus. Quando ele foi convidado a olhar para o céu se abriu diante dele, ele foi obediente, ele disse sim para a palavra de Deus. E mesmo que esse nosso futuro, essa direção do Senhor para nós pareça amarga inicialmente, ela vai se tornar doce, porque nós estamos agindo de acordo com a vontade de Deus nas nossas vidas. Por isso é que se torna doce tudo que o Senhor nos inflige. Não importa se é alguma coisa de sofrimento, não importa se é algo que nós vamos demorar para realizar, que o nosso sonho muitas vezes nós queremos imediatamente, mas o tempo do Senhor é diferente do nosso. Tudo isso se torna doce quando nós sabemos que estamos agindo de acordo com a vontade dele para a nossa vida. Por isso Ezequiel encontrou sabor doce naquele lamento, naquele pranto, naqueles ais. E Deus vem falar para ele, que era para ele falar aos israelitas. Ele falou assim: eu vou mandar para você para uma nação, a nação que fala a sua própria língua. Não é uma
nação diferente, mas eles estão obstinados, eles estão rebeldes. Se fosse talvez uma nação diferente da língua que você fala, Ezequiel, poderia ser até mais fácil, mas essa nação, ela não quer me ouvir. São palavras do próprio Senhor. Mas a nação de Israel não quer ouvir, porque não quer ouvir a mim, o Senhor, pois toda a nação de Israel está endurecida e obstinada. Como é difícil ouvirmos essas palavras da boca do próprio Deus, que uma nação está sendo rebelde e obstinada, que está se fechando para a palavra de Deus. Sabemos que uma nação que não tem o Senhor como seu Salvador, como seu governante, como seu Deus, essa nação tende a sofrer, essa nação tende a ser aniquilada pelos inimigos, assim como aconteceu temporariamente com Judá, que foi exilada, que sofreu tantas perdas, tanto financeiras ali dos seus recursos do templo, como de pessoas, de guerreiros, de sacerdotes, tudo isso, sabendo aqui que também Ezequiel, ele era filho de um sacerdote, ele era de uma linhagem sacerdotal. E nós vamos ver mais adiante as coisas que Deus pede para que ele faça e ele obedece, eram coisas que há um sacerdote na terra de Judá, na terra de Israel, era proibido. Porém, Deus quer escandalizar os próprios israelitas com atitudes. É dessa forma que Deus vai chamar a atenção do povo por meio dos profetas. Elias, nós vimos que ele andou descalço durante 3 anos. Nós vamos ver Oséias, Deus vai pedir que ele se case com uma prostituta e tenha filhos com ela. Aqui, Deus vai pedir que Ezequiel corte o próprio cabelo, que ele asse comida em excrementos. Isso tudo nós vamos ver porque Deus quer chamar a atenção do povo de qualquer maneira. Talvez se ele pedisse apenas para que o profeta proferisse, falasse as coisas e andasse arrumadinho, engravatadinho, as pessoas não dariam ouvido. Se já não deram com esses profetas chamando a atenção dessa forma, imagina se eles estivessem andando ali como os próprios israelitas se vestiam e se comportavam. Para finalizar esse capítulo, ele diz assim, que Deus o chamou até a planície. Ele estava perto do rio Quebar, e ele foi chamado até a planície, e lá estava a glória do Senhor, glória como a que eu tinha visto junto ao Quebar. Prostrei-me com o rosto em terra, mas o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. Eu já chamei a atenção de vocês ontem acerca disso, que quando Deus quer falar conosco, Ele quer uma atitude de reverência. Ele não quer nós... Deus, eu penso que Ele não vai falar com alguém jogado num sofá, eu estou aqui nessa cadeira diária e eu vou ouvir o Senhor, eu vou orar para que o Senhor fale comigo. Provavelmente Deus não vai falar, porque aqui, todas as vezes que Ezequiel foi ouvir a Deus, Deus colocou-o de pé. Para nós falarmos com Deus, nós podemos falar da maneira que nós estamos. Como eu disse no vídeo de ontem, o vídeo anterior a esse, se você ainda não assistiu, assista. Eu disse que Deus, Ele espera de nós uma atitude de reverência. É claro que nós devemos, podemos, todos os momentos do nosso dia, estarmos agradecendo a Deus em palavras ou em atitudes, ou mesmo com louvores em nossos lábios, nós podemos fazer isso. Porém, no momento que eu vou buscar intimidade com Deus, eu preciso de uma atitude de reverência. Eu passei anos enganada achando que Deus era meu amiguinho. Deus não é meu amiguinho, Deus é meu Deus. Ele vai me punir se eu errar, assim como Ele está punindo Judá, assim como Ele puniu o rei Saul. Ele tirou o trono de Saul e deu a Davi. Deus é Deus, Ele não é mais um amiguinho nosso. Deus, Ele é soberano, Ele é onisciente, onipresente, Ele é glorioso, Ele é poderoso. Ele pede que seja uma atitude de reverência diante dele. E aqui ele vai novamente pedir, nem ele pediu, o próprio Espírito do Senhor colocou Ezequiel de pé para ouvir o que é que Deus tinha para falar para ele. Então nós podemos falar com Deus
do jeito que nós estamos aqui, sentadas, ou mesmo eu posso me colocar de joelhos, eu posso estar andando, caminhando e falando com Deus. Porém, quando Deus vai falar comigo, Ele no mínimo espera uma atitude de reverência. Capítulo 4, a ideia central: ao sairmos da proteção de Deus, estamos sujeitos à impiedade humana. Olha lá. Agora, filho do homem, diz o Senhor para Ezequiel, apanhe um tijolo, coloque-o à sua frente e nele desenhe a cidade de Jerusalém. Em seguida, cerque-a e erga obras de cerco contra ela. Construa uma rampa e monte acampamentos. Ele pediu hoje, na linguagem de hoje, para que Ezequiel fizesse uma maquete da cidade de Jerusalém e colocasse exatamente tudo como ficaria quando a nação da Babilônia chegasse para invadir. Colocar rampas de acesso, colocar cerco, construir, colocar como se fosse essas rampas que os soldados entravam na cidade, porque a cidade de Jerusalém estava cercada por fortes muralhas, como nós vimos nos últimos capítulos de Lamentações, que o povo não acreditava que aquelas muralhas poderiam ser transpassadas. E isso nós tiramos como ensinamento, que a confiança deles estava não mais no Senhor, mas estava na fortaleza deles. E aqui Deus está pedindo para Ezequiel fazer uma maquete, e ele vai orientar Ezequiel para ficar algum tempo deitado só sobre o lado esquerdo, outro tempo só sobre o lado direito, para contar os anos. Quantos anos se passou, por exemplo, 300 e alguns anos de profecias para Israel se levantar, se voltar da sua idolatria, era o número de dias, número de anos 300 e alguma coisa, o número de dias para Ezequiel cumprir 300 também e alguma coisa. Aqui é mais exatamente, acho que 389 dias. Para ele ficar deitado só sobre o lado esquerdo, depois só sobre o lado direito, para chamar a atenção do povo sobre isso. Deus sempre vai, por meio de expressões físicas, revelar ao povo aquilo que ele quer no espiritual. Ele queria o arrependimento do povo. Ele sempre pede para que os profetas revelem, manifestem fisicamente aquilo que ele quer que o povo faça espiritualmente. E por último, no capítulo 4, ele vai pedir para que, quando Ezequiel estiver ali nessa posição, primeiro só deitado sobre o lado esquerdo, depois só sobre o lado direito, que ele pegue alguns cereais, e com esses cereais ele faça pão e asse esses pães sobre excremento humano. Olha só, coma o pão como você comeria um bolo de cevada, asse-o à vista do povo, usando fezes humanas como combustível. O Senhor disse: desse modo os israelitas comerão sua comida imunda entre as nações para onde eu os expulsar. Qual era a intenção de Deus com essa atitude do próprio Ezequiel assar o seu pão tendo como combustível fezes humanas? Era para demonstrar aos israelitas, aos judeus, que quando eles fossem expulsos para outras nações, eles iriam comer a comida que aquelas nações oferecessem. Os judeus, eles tinham rituais para a purificação da comida, eles sacrificavam para purificar, eles tinham todo um ritual ali para ter esse alimento puro. Eles não comiam certas carnes. Lembra-se de Pedro, quando ele teve uma visão de vários animais, várias carnes, vários alimentos descendo do céu como se fossem uma trouxa de lençol, e uma voz vinha até ele dizendo: coma, Pedro. E Pedro estava se negando a comer porque eram comidas proibidas para os judeus, até que ele entendeu que assim como a comida era abençoada por Deus, todas as comidas,
ele entendeu também que o evangelho era para chegar aos gentios e não só aos judeus, que foi quando ele foi para a casa de Cornélio e converteu várias pessoas ali por meio da ação do Espírito Santo. E aqui Deus vai pedir para que o profeta Ezequiel asse essa comida sobre fezes humanas. Porém, Ezequiel vai dizer assim: soberano Senhor, eu jamais me contaminei. Desde a minha infância até agora, jamais comi qualquer coisa achada morta ou que tivesse sido despedaçada por animais selvagens. Jamais entrou em minha boca qualquer carne impura. E Deus vai deixar que ele asse esses pães, esse bolo ali de cevada, esse bolo de cereais, sobre fezes de vaca, sobre fezes de gado, para não ser sobre fezes humanas. E mesmo assim foi algo chocante para aqueles israelitas que estavam exilados na Babilônia, que era para essa população, para esse grupo que o profeta Ezequiel foi profetizar, já que ele estava exilado desde já fazia cerca de 10 anos que Ezequiel estava exilado quando Jerusalém caiu. Ele já estava ali. Nós sabemos que os judeus foram levados aos poucos para a Babilônia. E os primeiros que foram levados foram artesãos, foram os nobres, foram os sacerdotes. E como Ezequiel era filho de um sacerdote, porém também da linhagem sacerdotal, ele foi levado principalmente no início ali, no primeiro grupo. E por isso ele tem todas esses cuidados com a alimentação. Talvez uma outra pessoa não teria tanto cuidado. E ele vai dizer para o Senhor: eu nunca comi nada impuro, nada entrou na minha boca desde criança, nenhuma carne que não fosse permitida para nós comermos. Capítulo 5, as consequências da desobediência ao Senhor. Começa assim: agora, filho do homem, apanhe uma espada afiada e use-a como navalha de barbeiro para rapar a cabeça e a barba. Isso já era algo também impensável para Ezequiel, já que ele vinha de uma linhagem sacerdotal. Eles não podiam cortar os cabelos nem a barba. Nós vemos que os homens ali de Judá, de Israel, eles cortavam o cabelo em uma atitude de lamento, de arrependimento, de tristeza. Quando acontecia alguma coisa que eles queriam lamentar profundamente, eles cortavam o cabelo e a barba. Até que Deus falou para eles: eu não quero incisões no corpo, eu não quero nada manifestado na aparência física. Foi falado isso em Jeremias. Eu quero que seja no coração esse arrependimento, a marca que seja deixada no coração e não no corpo. Era impensável para eles raparem a cabeça e a barba. E Deus pede que Ezequiel faça isso, e ele vai pedir para que ele pese em 3 partes esse cabelo e essa barba. E uma parte ele ia dizer que era para queimar uma parte desse cabelo, a outra era para pegar e jogar ao redor da cidade, e a outra era para espalhar ao vento. O que Deus queria mostrar para os israelitas sobre isso? Que esse cabelo representava toda a nação de Judá. Uma parte dela iria ser morta, a outra parte ia ser dispersa, que é essa que ia ser jogada ao vento, ia ser dispersa, e a outra ia ser levada exilada. Uma iria para o exílio, outra seria morta e a outra seria dispersa, que foi como foram chamados os judeus da diáspora, que iam ser espalhados em várias outras nações. Na sequência, no versículo 10, vai dizer assim: castigarei você e dispersarei aos ventos os seus sobreviventes, falando isso em relação a Judá. É o próprio Deus falando que ele castigaria dessa maneira. Os sobreviventes iriam ser espalhados e iriam ser dispersos, tudo porque
você que está assistindo esse vídeo, tudo por causa da desobediência. Por isso que eu coloquei esse ponto 3 aqui, as consequências da desobediência ao Senhor. Porque eles substituíram o amor a Deus, o amor ao Senhor, por ídolos pagãos, por ídolos feitos por mãos humanas, como o próprio Deus diz. Farei de você uma ruína e a tornarei desprezível entre as nações ao seu redor, à vista de todos quantos passarem por você. Essa era a declaração de que Deus iria infligir forte juízo sobre os judeus por conta da desobediência, por conta da idolatria. E assim finalizamos a leitura do Antigo Testamento e vamos lá para o último capítulo do livro de Tiago, cuja ideia central é a harmonia entre corpo e espírito. Destaquei os versículos de 1 a 6 com o subtítulo Alerta contra as injustiças. Ele vai fazer um alerta às pessoas que enriquecem e que gastam esse dinheiro somente para os seus prazeres e que estão juntando tesouros aqui na terra, onde a traça, a ferrugem corrói, que nada serve para a vida eterna, para o dia da nossa glorificação. E é errado ter dinheiro, Isa? É errado ser rico? Não, não é isso que Tiago está dizendo. Olha por que ele vai chamar a atenção acerca dessas pessoas que guardam esse dinheiro só para si. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude. Está clamando contra vocês. Por isso, era um tipo de trabalho escravo. Era como se fosse uma escravidão. Eles contratavam as pessoas para trabalhar. Até hoje, nós vemos muito crianças ainda trabalhando na força de trabalho infantil. E era contra isso que Tiago está chamando a atenção, contra as pessoas que vão fraudar os outros, chamando para trabalhar, às vezes combinando um salário e pagando o outro, excedendo nas horas de trabalho. Tudo isso vai ser cobrado quando vier o dia do Senhor. Ponto 2. O subtítulo A Recompensa da Paciência e Perseverança, os versículos de 7 a 11. Portanto, irmãos, sejam pacientes. Adivinha como que precisa ser a nossa paciência? Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Quer dizer, por toda a vida, por o resto dos nossos dias. Se o Senhor chegar antes, vai ser até o dia do Senhor. Se o Senhor não chegar antes da nossa morte, vai ser até o dia da nossa morte. Perseverar e sermos pacientes até a vinda do Senhor. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Acabamos de ver o que está acontecendo com Ezequiel, tendo que assar a sua comida sobre fezes de animais, tendo que rapar a própria cabeça, a própria barba. Nós vimos o profeta Jeremias que ficou preso, ele foi atirado em uma cisterna, ele foi açoitado. Nós sabemos que o profeta Isaías provavelmente foi cerrado ao meio. E isso tudo, eles vão... Aqui Tiago vai falar, tenha como exemplo esses profetas que eles tiveram paciência diante do sofrimento. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia, ele diz na sequência. Nós temos um Senhor que zela por nós. O Senhor, ele fica, por meio dos profetas, durante décadas ou séculos, avisando a nação de que o juízo virá. O Senhor, ele não é impaciente, ele não quer punir. Na verdade, o Senhor, ele quer que todos nós nos arrependamos e estejamos com ele na glória. Por isso que ele fica mandando recados, ele fica falando, alertando as nações. Hoje o alerta também é para nós. Olhe o que está acontecendo ao nosso redor. Levante um pouco a cabeça dessas mídias sociais e olhe para o seu filho, olhe para o seu esposo, para o seu pai, para a sua mãe, para os seus colaboradores.
Esse é o alerta. Deus está nos mandando recados diariamente, todos os minutos, todos os segundos. Nós é que muitas vezes estamos cegos por conta da correria do dia a dia, das funções que nós exercemos, e estamos nos esquecendo do principal, daquilo que nós vamos clamar no nosso leito de morte, que é pela presença das pessoas que amamos. Eu sempre ouço podcast, as pessoas, os médicos principalmente, dizem assim: quando nós vemos um doente terminal em um leito, ele não está pedindo para trazer as joias dele, o cofre dele, os livros que ele lia, não, ele está pedindo para trazer pessoas, o cônjuge, os filhos, os pais. É isso que fica. E aqui ele vai dizer para nós termos paciência, e vamos ter paciência geralmente com pessoas. As pessoas é que nos tiram do sério, as pessoas é que nos levam a cometer alguns, até falar palavras torpes, palavrões, xingamentos. Nós ficamos fazendo julgamentos também, falando mal das pessoas. São as pessoas que vão sobrar para nós no final da vida. Muitas vezes nós estaremos doentes, não podendo nem gastar o dinheiro que nós guardamos. Vai ser alguém que vai nos dar comida na boca, que vai pentear o nosso cabelo, que vai escovar os nossos dentes, limpar o nosso corpo, nos dar banho. É sobre isso. E por último, no ponto 3 seja o sim, sim, o não, não. Isso diz acerca de credibilidade. A tua palavra precisa ser suficiente, você não precisa ficar jurando pelo nome do Senhor. Aqui é sobre isso que Tiago está falando, sobre ficar jurando ou usando o nome do Senhor em vão, porque eu preciso ter credibilidade diante das pessoas que convivem comigo, para a hora que eu dizer sim, eu vou, não, não vou, para o meu sim ser sim e o meu não ser não. É isso, é eu ter essa sabedoria de assumir um compromisso sabendo que eu vou honrá-lo, ou já falar que não, e se eu assumir eu vou honrá-lo. Eu sempre falo isso para as pessoas que convivem comigo: se eu der a minha palavra, eu vou cumprir, nem que seja debaixo de suor de sangue. Se eu assumo um compromisso com alguém, que seja financeiro, seja qualquer que for o compromisso, eu vou honrar aquele compromisso. E isso fala sobre autoridade, sobre credibilidade. Não autoridade de autoritário, mas autoridade de sim, eu disse que vou fazer, eu vou fazer. Eu não vou fazer, eu não vou fazer. É assim que Tiago está tratando aqui acerca do... Eu vou só ler o versículo para você entender. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. Quer dizer, se eu disser sim e for não, eu vou cair em condenação de alguma maneira, ou pelo próprio Deus, ou pelas pessoas aqui. E se eu disser não e for sim, também eu vou ficar sendo ali condenada pela minha própria palavra. E assim, se eu tiver essa credibilidade, vou agir de maneira sábia, pedindo principalmente o discernimento do Senhor, discernimento do Espírito, para dizer esse sim, sim, ou esse não, não. E por último, nós vamos ver nos versículos 13 a 16 sobre a falta de perdão. Ele vai dizer que se nós vermos alguém sofrendo, alguém doente, alguém infeliz, é para orar, mas sobretudo confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Por que será que ele está relacionando aqui a oração e o perdão como cura? Porque nós vemos dezenas, centenas de milhares de pessoas doentes por conta das emoções, por conta de não perdão, por falta de cura emocional, cura espiritual. Por isso, e também diz a respeito de pessoas, a minha cura vem por pessoas também. Vem de eu pedir ou liberar perdão para alguém, vem sobre também alguém que vai interceder por mim, ou eu orar por alguém. É precioso você orar por alguém e alguém orar por você. Nós precisamos resgatar essa cultura da intercessão.
Eu tenho uma lista enorme no meu celular que muitas vezes eu leio todos os nomes, muitas vezes eu apresento essa lista para o Senhor e digo: aqui estão as pessoas pelas quais eu estou intercedendo aos teus pés hoje, junto ao teu trono hoje, junto ao teu coração hoje. Que possamos orar uns pelos outros, nos perdoar e assim sermos curados. E hoje esse é o final do final do livro de Tiago, capítulo 5, e amanhã, que vai ser como live, porque hoje é 17/11/2024, um domingo, por isso que você está assistindo esse vídeo aqui, porque o sábado e domingo eu subo o vídeo gravado, porém de segunda a sexta-feira acontece como live esse devocional, lá no meu perfil no Instagram às 19h30, @isapenha mensagens de vida. Eu desejo a você um excelente dia, uma excelente noite, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Tchau, até!